A atuação do Ministério Público na macro-região virou a política do interior do avesso. Durante este mês, prefeitos, vereadores, alto escalão de governos municipais e empresários foram alvos de prisões, buscas e afastamento das funções. Mitu Takahashi, prefeito de Barrinha, está impedido de exercer o cargo e proibido de frequentar prédios públicos por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Kachá, como é mais conhecido, é acusado pelo Ministério Público de desviar quase R$40 mil em plantas ornamentais. Segundo a promotoria, cerca de 150 mudas foram compradas pela administração, mas acabaram sendo plantadas na chácara do chefe do executivo. A defesa de Takahashi diz que vai cumprir a decisão, mas já recorreu ao STJ. Além de fotografias aéreas e laudos técnicos, o MP tem depoimentos de servidores públicos como provas do desvio. Exória, coqueiro, bananeira, palmeira, entendeu? A gente ia buscar direto em Taquaritinga. Ele era assim, se você não faz isso, você no outro dia não precisava ir trabalhar, que você seria dispensado. O ex-prefeito de Nuporanga também está na mira do MP. Agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado cumpriram 3 mandados de busca e apreensão no âmbito das investigações relacionadas a fraudes em licitações entre 2013 e 2015. Gabriel Melo de Souza e outras 17 pessoas são acusadas de integrar um esquema que supostamente desviou mais de R$500 mil dos cofres públicos. Entre as possíveis irregularidades estão a reforma do Centro Turístico Municipal e a elaboração de projetos arquitetônico e executivo para a construção de uma pista de skate, de uma praça de convivência e um borboletário. Na atual fase de investigação, o GAECO analisa suposta lavagem de dinheiro e ocultação de bens. A irmã do ex-prefeito é suspeita de ser a laranja do esquema. Foi identificado uma movimentação de R$8 milhões nas contas bancárias dela, que também é advogada. O impacto para o município é um impacto extremamente negativo, não só a questão de arrecadação, não só porque o cidadão ele se sente lesado, mas principalmente pela imagem da cidade em si. A imagem fica prejudicada quando um ex-gestor ele está sendo investigado por coisas tão graves, né? É a velha política no Brasil, a velha prática política no Brasil de achar que você consegue utilizar da máquina pública em benefício pessoal. Na cidade vizinha Orlândia, a promotoria apontou desvio de R$14 milhões em ao menos 23 licitações superfaturadas. Segundo o GAECO, há irregularidades até mesmo na contratação de uma cirurgia para um paciente renal do município. A contratação se deu por meio de dispensa de licitação e os indícios são fortes no sentido de que houve superfaturamento na contratação dessa clínica. E a prefeitura pagou aproximadamente R$52 mil nesse procedimento cirúrgico e nós temos documentos comprovando que o custo desse procedimento é muito abaixo dos R$52 mil. Durante a Operação Loki, 115 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O prefeito Oswaldo Ribeiro Junqueira Neto não está entre os alvos, mas a mulher dele, vereadora na cidade, é investigada por manter contato com empresários envolvidos em supostas irregularidades no fornecimento de merenda escolar. Essa era uma fase necessária para a nossa investigação, para a gente coletar alguns documentos para materializar tudo isso que a gente falou. Então nós vamos analisar de forma mais rápida possível para que a gente consiga, de forma concreta, estabelecer a participação, a conduta de cada indivíduo e, se verificada a necessidade, a gente pode entrar com medidas cautelares posteriores, como afastamento cautelar de servidores, eventuais prisões. Tudo isso se demonstrada a necessidade. A atuação do Grupo Especial na macro-região também foi fundamental para descobrir uma organização criminosa, para obter vantagens financeiras indevidas. Um delegado, 5 policiais civis e um vereador de Ituverava foram presos no último dia 5, na Operação QSJ. Eles são suspeitos de cobrarem propina para devolver bens às vítimas de roubos e furtos de animais, tratores e caminhões. O parlamentar João Batista Nogueira, o João do Guincho, é dono de um estabelecimento comercial que realiza serviços de transporte de veículos apreendidos e teria pago policiais em troca da indicação da empresa dele. O político nega a acusação e conseguiu um habeas corpus. Já os agentes de segurança tiveram as prisões prorrogadas,
mas também afirmam que não há qualquer esquema. Foi uma operação que é deflagrada por um outro caso que não envolve absolutamente os nossos clientes, mas que agora precisa de ter calma nesse momento e aguardar. Ainda durante setembro, o ex-prefeito de Mococa voltou a ser preso, dessa vez acusado de fraudar pagamentos de taxas do Instituto Nacional do Seguro Social. Antônio Naufel teria contratado, sem licitação, um escritório de advocacia que oferecia um sistema para diminuir os gastos com a folha de pagamento dos servidores para a prefeitura. Tudo de forma legal, segundo a empresa. Mas para o MP, se tratava de um golpe. Vários municípios do estado de São Paulo também tiveram esse problema desse escritório ter obtido o contato nesses municípios, feito as contratações, conseguido eliminar por hora para não pagar o débito, para que houvesse uma compensação, mas só que essa tese não prosperou na justiça. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A defesa do ex-chefe do executivo de Nuporanga e da irmã dele alegou inocência dos clientes, afirmando que as provas apresentadas à justiça apontam que não houve irregularidade em licitações. Já o advogado da vereadora Michele de Orlândia preferiu não se manifestar sobre a investigação e a prefeitura desconhece que houve fraudes nos contratos auditados pelo Tribunal de Contas do Estado. O advogado de Antônio Naufel, ex-prefeito de Mococa, não respondeu os questionamentos da reportagem. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando a opinião, em Ribeirão Preto, o advogado Vinícius Bugalho. Em São Carlos, o presidente da diretoria executiva da OCIP Amarribo, Lorival Verilo. Em Araraquara, o representante da OAB, Rodrigo Cote, e em Franca, o integrante da UDECIF, Vander Rossi. Começar aqui por Ribeirão Preto, com o doutor Vinícius Bugalho. Doutor, Ribeirão Preto já enfrentou a Operação Sevandija. Ribeirão Preto está à procura do dinheiro que foi tirado da cidade. Ribeirão Preto ainda contabiliza os arranhos políticos que sofreu por esses casos todos. Afinal de contas, o que acontece hoje com Ribeirão Preto para que o eleitor aprenda a lição? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor Roberto, e a todos que assistem ao Jornal da TV Clube. É necessário nós olharmos antes e pós-Lava Jato. Lava Jato, Lei 12.850 de 2013, que quebrou o paradigma da investigação no artigo 3º, novas formas de investigar. A partir daquilo ali, o Ministério Público Federal do Paraná se utilizou de técnicas investigativas e ele constrange a corrupção no início. Pós-Lava Jato e atualmente a chamada pós-verdade. Aqui falou o professor Jair Cardoso ontem no Seminário Constitucional da USP. Devemos ver os limites das investigações e realmente apenar quem cometeu delitos. E Ribeirão Preto, como que se insere neste ritmo investigatório? Aqui foi o exemplo para toda a nossa região e macro-região. As técnicas investigativas do Paraná vieram para Ribeirão Preto, deram muito certo, encarcerou-se quem devia ser encarcerado e certamente absolveu-se quem devia ser absolvido. Há um novo paradigma na técnica investigativa do Ministério Público e, por outro lado, também os advogados do OAB têm que se especializar para saber defender corretamente seus clientes, porque é um novo um tipo de técnica defensiva também. Agora, que novo tempo é esse que o senhor está se referindo, doutor? Professor, o que se preocupa é a questão, talvez, das fake news, a pós-verdade e o limite dessa investigação. Se vai atingir pessoas que realmente são inocentes ou talvez não. E ontem isso aí foi discutido. Temos que olhar pelo seguinte: se aprofunda as investigações, se corta a corrupção desde o início, com novas formas telemáticas e de cooptação de técnicas investigativas modernas, mas sem excessos. Isso é muito importante para o diálogo, para o debate e realmente cortar a corrupção no início, de forma que ela não se expanda. Porque talvez quando a justiça for bloquear bens, já não exista mais bens para serem devolvidos para os cofres públicos. Eu vou agora até São Carlos, presidente da diretoria executiva da OCIP Amarribo, Lorival Verilo. Lorival, vocês têm uma tradição, vocês aprenderam muito no combate à corrupção. Tudo isso que acontece agora aqui na nossa macro-região assusta depois de tanto trabalho lá atrás para combater a corrupção? Ela não acabou?
Boa tarde a todos os telespectadores. Não acabou, infelizmente ainda persiste, né? A renovação ela é demorada e nós, embora tenhamos feito um trabalho excelente de mostrar, de expor, né, a política como ela deveria ser e não como ela está sendo feita pelos políticos atuais, mesmo assim a gente não tem tido o sucesso esperado. A gente acha que o investimento na educação é fundamental para reverter esse quadro. Nós temos esse histórico, como o professor falou, nós acabamos tirando de circulação aí 2 prefeitos, 4 vereadores, né, presidente de câmaras, mas ainda falta alguma coisa para ajudar nessa mudança, né, de paradigma que é a corrupção endêmica que nós temos. Vou agora até Araraquara, representante da OAB, Rodrigo Cote. Doutor, a OAB, ela está se posicionando claramente contra a corrupção, está se posicionando claramente pela democracia. Agora aqui na nossa macro-região, qual que deve ser a preocupação da OAB em cada cidade para esclarecer ao cidadão eleitor aquilo que tem que ser o ano que vem na hora de depositar o voto? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. O posicionamento da OAB, ele é o mesmo posicionamento que se aplica à OAB federal com relação à OAB dos estados e às subseções, justamente porque a OAB ela preza pelo devido processo legal. A OAB ela apoia todo e qualquer movimento de combate à corrupção e a OAB repudia atos de corrupção. E, evidentemente, tudo isso deve ser esclarecido por meio do devido processo legal, com as garantias processuais para que se chegue ao culpado e que ele possa ser penalizado na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera criminal. E aqui, Machado de Assis já dizia, né, que a ocasião não faz o ladrão. Né? O ladrão ele já é pré-existente. E a ocasião ela apenas revela aquele que tem um caráter, que tem uma índole má, que não se posiciona de forma correta perante a sociedade. E são justamente essas pessoas que devem ser penalizadas, sempre com o devido processo legal, respeito às regras e respeito às leis. Eu vou a Franca agora, integrante da UDECIF, Vander Rossi. Para a gente entender, porque ficamos nos perguntando, afinal de contas, quais são as brechas existentes que criam muito administrador, entre aspas, que vai desviando recursos dos municípios, ou seja, os impostos que nós pagamos. Tem alguma coisa que a gente poderia atacar imediato para evitar esse assalto ao cofre público? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Clube. Acho que nessa parte entra um papel importantíssimo do cidadão. Ele pode auxiliar, acho que muitas vezes essas operações podem começar com iniciativas do cidadão. Essas operações, essa divulgação é importante para que o cidadão possa tomar conhecimento, né, do que está sendo investigado, do que está sendo apurado, das pessoas envolvidas e, por outro lado, o cidadão fazer a sua parte também, né? Hoje existem várias ferramentas que o cidadão pode acompanhar mais de perto o que a administração pública está fazendo, né? Seja ela através de ferramentas como participações em conselhos, em audiências públicas, em sessões da Câmara e através do portal da transparência também, onde é possível acompanhar todos os gastos, as licitações. Então, o cidadão tem um papel importantíssimo nesse acompanhamento. Aí em Franca, nesse portal da transparência, está tudo muito claro para o cidadão?
Olha, foi uma luta muito grande, né, após a aprovação da legislação, né, da Lei de Acesso à Informação. Então, algumas questões demoraram, né, com muita luta, que foram sendo colocadas em práticas. E até hoje, né, ainda tem um acompanhamento aí da UDECIF, da sociedade civil, acompanhando e cobrando, né, para que tudo realmente que a lei seja aplicada, né? Ainda tem algumas dificuldades, mas mesmo assim ainda permite, né, que o cidadão possa estar acompanhando de perto. Volta a Ribeirão Preto conversar com o doutor Vinícius Bugalho. Doutor, por aquilo tudo que a Operação Sevandija mostrou, milhões e milhões foram desviados. Aí nós ficamos com buracos na rua, tivemos problemas nos postos de saúde, problemas nas escolas e assim por diante. A sociedade civil acompanhou atentamente. Agora, a sociedade civil gostaria de saber cadê a grana que foi desviada, até onde ela voltou, até onde ela está perdida, quem é que pode dar um bocado mais de informação a essa sociedade civil que pagou imposto e que sofre com todos os problemas criados lá atrás. Repito ao senhor a pergunta que todo mundo faz: cadê o dinheiro? Sim, professor, como diria-se na Operação Lava Jato, fazendo paradigma, follow the money, né? A expressão em inglês. O Ministério Público, pelo que nós vemos na imprensa e consultando o site do Tribunal de Justiça, já conseguiu um grande bloqueio de bens. Mas o principal problema não é só o que foi bloqueado, mas efetivamente o que foi causado em termos de execução orçamentária irregular. A dívida que foi deixada para o município de Ribeirão Preto para os próximos 20 ou 30 anos, que decorrentes de uma desastrada gestão orçamentária, que é o que 3, 4 ou 5 prefeitos talvez não deem conta de ver a tempo, tipo o rombo do Instituto de Previdência, que é a questão atuarial. Isso não foi feito nos 8 anos de governo e que desencadearam depois a Operação Sevandija. Então nós temos que ver, além dos estragos dos bens bloqueados, o que efetivamente causou de rombo para o município para os próximos 20 ou 30 anos. E isso a sociedade civil de Ribeirão Preto, através dos seus institutos, ação comercial, está de olho, porque existe um déficit orçamentário e financeiro que talvez não vamos dar conta. Então isso é o grande problema, não só o que está bloqueado pela justiça, que isso já alguma coisa foi leiloado, mas sim o que uma péssima gestão desastrada orçamentária vai causar de impacto no bolso do cidadão. E é isso que o melhor local para ser cobrado dos gestores públicos é a Câmara Municipal. Irem pressionar a Câmara Municipal, que por tabela o Executivo vai ser pressionado pelos próximos 20 ou 30 anos. Follow the money, não só o que foi desviado, mas sim o que deixou de ser executado orçariamente, segundo a Lei 4.320. Existe um rombo orçamentário, déficit, que não foi analisado durante os 8 anos do governo prévios aí, a Sevandija, da Darcy Vera, infelizmente, e que vão ocasionar uma ruptura no bolso do cidadão ribeirão pretano. Nós devemos começar a cobrar o Legislativo também começar a cobrar as audiências públicas, a gestão orçamentária de Ribeirão Preto, que ela é muito perigosa. Apesar de um orçamento muito grande, bilionário, eu vejo com grande preocupação essa questão não só do follow the money do passado, mas também busquemos o dinheiro do futuro. Isso vai dar muito pano para a manga se o cidadão for ver o que ainda existe de dívida para o futuro. Joelson Carlos, agora, presidente da diretoria executiva da OCIP Amarribo, Lorival Verilo. Lorival, não tem prefeito aí de São Carlos com problema com a justiça ou prefeitos de administrações passadas? Essa sua instituição, essa sua associação, olha de que maneira esses prefeitos lá de trás? Sim, nós temos não só um, mas são diversos prefeitos com problemas, mas continuam ainda na política, né? Nós não temos assim notícias de que esses ex-prefeitos deixaram de fazer política ou apoiar futuras candidaturas, né? Que já vêm com os vícios, né? Dessas candidaturas que tiveram os problemas com a justiça, estão sendo processados, né? Um exemplo do atual prefeito de Ribeirão Bonito, onde ele está sendo acionado através de quase uma dezena de ações
cobrando transparência na gestão pública, né? E os municípios também, no entorno aqui de São Carlos, Araraquara, né, também continuam com os problemas já conhecidos, que é desvio de verbas, má gestão, e que combinado, né, professor, com também um pouco de incompetência, falta de preparo para a gestão pública, né, traz essa série de problemas, né, que a gente sabe o resultado, né, são hospitais falidos, sem verbas, são escolas, né, deterioradas, sem condições e outras, né, situações ruins que acabam afetando o cidadão comum, né? Infelizmente. Pois não. O Ribeirão Bonito também gosta de uma encrenca na política, gosta do desvio de verba, que é um negócio que a gente fica aqui preocupado. O Amarribo luta. Virou e mexeu, tem alguém para desviar aí. Bora, Araraquara, agora representante da OAB, Rodrigo Cotti. O que pode ser feito para uma legislação um bocado mais dura com os políticos? Porque se depender de Brasília, tá cada mudança estranha lá, cada coisa mudando só para o lado do político partidário. Parece que nós não existíamos. Professor, o que ocorre, a bem da verdade, com todo respeito com quem se posiciona de forma diversa, mas eu acho que nós não devemos colocar a responsabilidade da corrupção nas mãos única e exclusivamente da legislação brasileira ou da nossa justiça. Os delegados de polícia civil federal fazem a investigação, relatam, o Ministério Público faz a denúncia, o juiz condena e muitas vezes esses políticos são reeleitos. Muitas vezes esses agentes públicos são reeleitos. Então, a força, a bem da verdade, está na mão do povo, por meio do voto. Uma vez identificado que o político ele participou de esquemas de corrupção ou que ele está envolvido em escândalos de corrupção, ele deve ser abolido da política. Mas isso não tem que ficar a cargo único e exclusivamente da legislação, mas sim do voto. E nós vemos que na nossa região, muitas vezes políticos, agentes públicos envolvidos em escândalos de corrupção são reeleitos, são colocados novamente no poder. Se o professor me permite, durante toda a entrevista eu olhei para além da câmera. Ao fundo aqui nessa praça em Araraquara, nós temos várias crianças brincando aqui. O dinheiro da corrupção, ele é tirado dessas crianças, que não podem se divertir, que não podem estudar, é tirado da saúde. Pessoas morrem em hospitais porque o dinheiro é desviado. O dinheiro dos impostos, o suado em dinheiro do cidadão, ele não é reinvestido em seu favor. E, evidentemente, é hediondo esse crime, não legalmente, mas moralmente. Então, nós, cidadãos, devemos, nas urnas, dar a resposta. Nós não podemos apoiar atos de corrupção. Nós temos que abolir a corrupção da nossa política e todo aquele que vota em político corrupto está avalizando a sua conduta, está tirando o dinheiro de professores, dinheiro da saúde, dinheiro das crianças, e está prejudicando pessoalmente o futuro e o crescimento do nosso país, professor. Muito obrigado. Em Franca, integrante da UDECIF, Vander Rossi. Em Franca, um probleminha lá atrás com o prefeito, depois a cidade teve dificuldades para se equilibrar nas finanças, parece que está tentando até hoje se ajeitar, porque a grana ficou curta, evidentemente. Nesta macro-região de Franca, é comum um noticiário para dizer que tem coisas esquisitíssimas na vida política mexendo com a grana. Preocupa isso mais do que o necessário para o senhor? Sim, né? Ainda mais aqui em Franca, né? A questão do orçamento ele é muito pequeno, né? Comparado com outras cidades com a mesma quantidade de habitantes, né? Então, por isso a importância mesmo de ter um acompanhamento de perto, né? Do cidadão na execução desse orçamento, né? Assim como foi falado anteriormente, tem essa questão do voto, né? O cidadão ele tem essa oportunidade, porque às vezes na justiça isso a gente sabe que tem um trâmite legal aí que demora um certo tempo, né?
Mas o cidadão, ele já tem esse poder de decisão na hora da eleição, de já decidir o seu voto, né? Então é importante ele estar acompanhando de perto mesmo o que está acontecendo, as pessoas que estão envolvidas, né, em casos nessas operações, investigações, né, para não continuar acontecendo isso, né, essa reeleição de pessoas que estão envolvidas em ilegalidades, né? Então, é importante esse acompanhamento de perto, né? Volto a frisar essa questão de acompanhar, né, através das sessões da Câmara, no portal da transparência e na execução do orçamento no dia a dia. Acho que o cidadão deveria também ficar atento, mas atento demais aos partidos políticos, porque eles se fecham entre eles, se protegem e também gostam muito daqueles que têm aquela liderança meio carismática que não tem vergonha de ficar fazendo aquilo que faz com o dinheiro público. Para quem já um dia teve político que falava que roubo mais fácil, imagina você o que é a nossa vida política desde lá de trás. Integraram a macro-região na edição deste sábado. No Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, esteve o advogado Vinícius Bugalho. Em São Carlos, o presidente da diretoria executiva da OCIP Amarribo, Lorival Virilo. Em Araraquara, o representante da OAB, Rodrigo Cote. E em Franca, o integrante da UDECIF, Vander Rossi. Gofeto, para a gente encerrar a nossa conversa, estava pensando aqui, estamos aqui conversando sobre política, estamos tentando descobrir, afinal de contas, o que acontece, o que não acontece, e me passou pela cabeça o seguinte: política agora é caso de polícia? Roberto, se a gente fosse seguir a palavra, que muitas vezes nos leva como rastro até a verdade, depois de polis aparece a palavra política. Cidade, polis, é, portanto, o local da política, que é a gestão da polis. A terceira palavra, polis, política, que surge por necessidade, o entroncamento da política com a economia, é polícia. Polis, política, polícia. E não é por acaso. Síndico, sindicato, sindicância, começa a ter coisa escondida. Essa palavra é o rastro que nos leva muitas vezes à verdade. Agora, o GAECO é Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Então, nós não vamos entrar nem no aspecto do delinquente comum, o singular, o individualizado, não vamos entrar nem no aspecto das quadrilhas, que não é o delinquente singular, já é o plural. Ele começa com quadro, de quadrilha, onde surgem as quatrilhas, e daí evolui, cresce e se transforma em crime organizado. Por que se chama crime organizado? Porque ele tem duas características bem claras. Primeiro, ele funciona, a mecânica de funcionamento é que ele atua como empresa privada. E segundo lugar, é que ele lança tentáculos no aparelho do Estado. E os tentáculos são lançados no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. No Poder Executivo, no Legislativo e no Judiciário, em cargos eletivos, em cargos de confiança e na burocracia estatal. Também, se possível, em todos, mais amiudadamente. No Poder Executivo, nos órgãos policiais, no Ministério Público, no Judiciário, nas suas áreas, e no Legislativo também. Tanto que Marcola, que é o chefe do PCC, o crime organizado mais forte da América Latina, ele chega a dizer o seguinte: o importante não é ser deputado, é ter o deputado. O importante não é ser magistrado, é ter o magistrado. Eles já chegam com um cinismo latifundiário a dizer que a verdade não é estudada em filosofia, porque a verdade não é estudada na parte de estética, porque a verdade muitas vezes ela é feia, mas ela é a verdade. E nós temos que enfrentar a verdade para tentar entendê-la no seu contexto. A verdade é o seguinte: qual a essência do parlamento, Roberto? A essência do parlamento é impedir que verbas públicas sejam transformadas em receitas e lucros privados. Essa é a essência, em primeiro lugar. Em segundo lugar,
nós temos que entender que a variável do crime, uma das variáveis do crime, é que ele passa a ser um componente importante da política. E daí ele começa a fazer fronteiras com a polícia, que foi objeto da sua primeira pergunta. Esse dado fundamental. Agora, vem à tona a figura do cidadão. Qual é a metáfora de um cidadão? Ele é um triângulo. No primeiro vértice, nós temos o consumidor. É o que está evoluindo um pouco melhor. No segundo, o bobo da corte, que é o contribuinte, que só paga a conta. Ele é chamado para pagar a conta que ele não fez, dívida que ele não tem. E o terceiro, nós temos o eleitor. Esse é o omisso. E somos, de uma certa medida, todos nós, todos os eleitores. Porque, na verdade, ele não precisa entrar num partido. Mas ele não pode se omitir, ele precisa pelo menos tomar partido. É muito comum você dizer o seguinte, eu não gosto de política, é uma coisa suja. Bom, quem que vai fazer política então? E como é possível exercer o poder político, econômico, financeiro, se não se faz política, porque ela é, como dizia o senador Marcos Túlio Cícero, em muitos casos, a escola do crime. Agora, ela é a mais nobre das atividades humanas se nós exercemos em plenitude, com decência, com alto espírito público. Agora, é preciso lembrar bem que democracia e república dão trabalho, Roberto. Você tem que fiscalizar, você tem que acompanhar e você tem que acompanhar o voto, participar do processo político. Eu me lembro de um equívoco que eu cometi. E não estou falando de ninguém, estou falando de mim mesmo. Quando uma senhora perguntou para mim, o senhor está falando, em quem o senhor votou para deputado federal? Eu não me lembrei em quem eu tinha votado. Olha o nível do eleitor, que eu não estou dizendo de ninguém, de você, nem de ninguém. Eu não me lembrava em quem votar. Isso é um absurdo. Você dá uma procuração, porque mandato para um deputado, um vereador, um prefeito, é uma procuração que você dá. E que mandato, manus data. É símbolo de confiança. A mão dada é no sentido da confiança. E que ela pode caçar esse mandato por falta de confiança, por quebra de confiança. Agora, como é que eu vou... Se eu dei uma procuração para um advogado cuidar de um direito meu, e se eu não me lembro qual advogado que eu queria fazer essa procuração. Então, o eleitor precisa ter consciência de que democracia dá trabalho e que ele tem que acompanhar claramente, de maneira nítida, o processo eleitoral. E se ele não quiser ser candidato, Roberto, ele não precisa ser candidato. Mas ele tem que acompanhar, votar, dizer ao eleitor, o candidato que ele escolheu, que o meu voto está dado àquele. E se ele começar a exercer o mandato votando de maneira não decente, ele tem que comunicar ao eleitor. Porque a verdade, Alberto, o que é um político rico? Não é o que tem dinheiro. Político rico é o que tem voto, rico de voto. E você quer que um político tenha diarreia? Diarreia. É quando você fala para ele que não vota mais nele. Se eu não gostei do seu voto, um senador, um vereador, um deputado, e daí que ele suja na calça e para e começa a pensar, repensar e assumir o compromisso que ele precisa urgentemente de tomar jeito. Agora, se nós não fiscalizarmos, se nós não tivermos a responsabilidade, e volto, democracia dá trabalho, porque a vida e a política, nem a vida, nem a política, são escritas em linha reta. E nós precisamos ter a coragem de enfrentar e assumir. Ou então, não vamos exercer a atividade da cidadania, consciência de direitos e deveres, e nós não estamos à altura da geração que nós devemos deixar o poder para aquelas que virão dentro do Pacto Federativo. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a sua participação e muito importante para nós. Bom domingo para você. Obrigado a você também. Obrigado.